Imaginem só as vastas estepes da Ásia Central varridas pelo vento, uma terra de extremos implacáveis, onde o frio corta e o calor castiga. Aqui, a vida era uma batalha diária pela sobrevivência. Foi nesse mundo duro, por volta do ano de 1162, que nasceu uma criança. Um dia, o mundo inteiro conheceria esse menino como Genghis Khan. Ele uniria um povo e construiria um império como nunca antes visto. Seu nome ecoaria pela história como símbolo de ambição e conquista. Mas, ao nascer, ele era apenas Temujin. Dizem as lendas que ele veio ao mundo segurando um coágulo de sangue na mão, um sinal, para muitos, de que ali nascia um grande guerreiro. A vida do jovem Temujin tomou um rumo extremamente difícil. Seu pai, Yesugei, foi envenenado pelos tártaros, inimigos antigos do clã. Com a morte dele, os aliados da família simplesmente os abandonaram. Temujin, sua mãe Hoelun e os irmãos passaram a viver na miséria, enfrentando fome e ameaças constantes. Foi Hoelun quem ensinou os filhos a sobreviver. Eles coletavam raízes, pescavam, caçavam. Cada dia era uma batalha. Esses tempos duros forjaram o caráter de Temujin. Já adolescente, Temujin foi capturado por um clã rival e feito escravo. Mas ele conseguiu fugir, e isso lhe rendeu fama de coragem e determinação. Mais tarde, casou-se com Berthe, seu grande amor. No entanto, ela foi sequestrada. Temujin buscou a ajuda de dois antigos aliados, Togrul Khan, líder dos Queraitas, e Jamukha, seu amigo de infância. Com esse apoio, resgatou Berthe e consolidou sua reputação como líder. Guerreiros começaram a se juntar a ele, mas a amizade com Jamukha logo se transformaria em rivalidade e em guerra. A missão de resgatar Berthe se transformou no grito de guerra de Temujin. Ele lançou um ataque fulminante contra os Merkites, e a investida foi um sucesso. Berthe foi libertada, e com ela veio um impulso enorme para a moral e a reputação de Temujin. Cada vitória atraía mais guerreiros para a sua bandeira. A aliança com Togrul Khan e Jamukha era poderosa, mas cheia de tensões. Com o tempo, a relação entre Temujin e Jamukha se deteriorou e a ruptura foi inevitável. O conflito entre os dois ex-amigos culminou em uma batalha decisiva e Temujin saiu vitorioso. Ele fez o impensável, uniu todas as tribos mongóis sob um só nome. Foi aclamado Genghis Khan, o governante universal. A força militar de Genghis Khan não surgiu do nada. Foi construída sobre uma organização genial. Ele reformulou completamente o exército mongol, quebrando as velhas lealdades tribais. Em vez de guerreiros divididos por clãs, todos foram organizados num sistema decimal. Grupos de 10, 100, 1000 e 10.000. A lealdade agora era à unidade e ao próprio Genghis Khan. Promoção? Só por mérito e coragem em batalha. Quem mostrasse valor subia, simples assim. A disciplina era ferro e fogo, absoluta e rigorosa. Um erro, mesmo pequeno, podia custar caro. As punições eram severas. Genghis contava com o Keshig, sua guarda pessoal de elite, uma espécie de tropa de choque e escudo humano do líder. Mobilidade era o grande trunfo da estratégia mongol. Cada guerreiro tinha vários cavalos, trocando de montaria durante as campanhas, o que os tornava rápidos como o vento. A famosa retirada fingida era uma das táticas preferidas. Eles simulavam fuga para atrair o inimigo direto para uma emboscada. Cercos completos também eram comuns. Envolviam o inimigo por todos os lados. A guerra psicológica era uma arma poderosa. Espalhavam histórias de crueldade e terror para fazer o inimigo tremer antes mesmo da batalha. Genghis Khan era esperto e valorizava a informação. Mandava espiões antes de cada campanha para levantar informações detalhadas, e eles aprendiam rápido e logo incorporavam novas táticas.
Se alguma civilização tinha boas técnicas de cerco, os mongóis copiavam e aperfeiçoavam. A principal arma do guerreiro mongol era o arco composto, uma verdadeira máquina de guerra. Feito com camadas de chifre, madeira e tendões, era uma obra de artesanato refinado. Um arqueiro mongol habilidoso conseguia acertar alvos com precisão mesmo em pleno galope. Eles disparavam verdadeiras chuvas de flechas, devastando os inimigos à distância. Mas os mongóis não iam para a briga de mãos abanando. Além do arco, carregavam lanças, espadas curvas afiadas, maças e machados. Para se proteger, usavam armaduras lamelares, feitas com pequenas placas sobrepostas, resistentes e flexíveis. Uma inovação inteligente era o uso de camisas de seda por baixo da armadura. Se uma flecha penetrasse, a seda ajudava a retirá-la com menos dano à carne. Comunicação eficiente no meio da batalha era essencial. Eles usavam bandeiras com diferentes cores e formatos, estandartes, sons de trompas e até sinais de fumaça para transmitir ordens em campo. A logística era outro ponto em que os mongóis brilhavam. Cada guerreiro levava 3 ou 4 cavalos, garantindo sempre uma montaria descansada. Eles criaram o sistema YAM, uma rede de postos com cavalos e mensageiros. Essa rede garantia que as notícias e ordens mantinham o império conectado com velocidade impressionante. Os exércitos mongóis eram mestres em aproveitar os recursos do terreno, dispensando grandes linhas de suprimento. Com as tribos mongóis unificadas, Genghis Khan voltou seu olhar para além das estepes. O primeiro alvo foi o Império Tangut do Xia Ocidental. As campanhas começaram por volta de 1205. No início, os mongóis enfrentaram dificuldades, mas aprendiam rápido. Cada derrota era uma lição. Em pouco tempo, o Xia Ocidental estava de joelhos, forçado a se submeter. Mas Genghis Khan não parou por aí. Seu próximo objetivo era ainda mais ambicioso: a poderosa dinastia Jin, que dominava o norte da China e a Manchúria. Em 1211, os mongóis enfrentaram os Jin na lendária Batalha de Yehuling, e foi um massacre. Usando sua velocidade, inteligência tática e organização impecável, Genghis Khan venceu uma das potências mais temidas da época. A conquista culminou em 1215, com a queda da capital Zhongdu, atual Pequim, consolidando a força dos mongóis na região. Com o leste já subjugado, Genghis Khan voltou-se para o oeste e o alvo era o Império Corásmio. Tudo começou com um desastre diplomático. O governador da cidade de Otrar mandou executar um grupo de mercadores mongóis. Em resposta, Genghis enviou embaixadores e o Shah mandou matar um deles e humilhar os outros. Genghis Khan preparou uma invasão. Em 1219, o Khan lançou uma ofensiva implacável. Otrar foi arrasada e seu governador executado. Bukhara e Samarcanda, joias do Império Islâmico, foram tomadas e saqueadas. O Shah fugiu desesperado para o oeste, morrendo numa ilha, isolado e derrotado. O Império Corásmio, antes poderoso, foi simplesmente apagado do mapa. Depois de esmagar o Império Corásmio, Genghis Khan voltou à Mongólia. Já na casa dos 60, a sede por conquista ainda ardia. Mas o povo Tangut, do Xia Ocidental, que já havia se rendido, resolveu desafiar sua autoridade. Genghis não deixou barato. Partiu para sua última campanha militar, decidido a dar uma lição final. Durante o cerco à capital Inchuan, sua saúde começou a fraquejar. O corpo, enfim, cobrou a conta. As circunstâncias de sua morte seguem envoltas em mistério. Alguns dizem que foi doença, outros que foi por causa de ferimentos de batalha ou de uma queda de cavalo. Ninguém sabe ao certo. Sua morte foi mantida em segredo absoluto por um tempo,
para garantir que a campanha não fosse comprometida. No fim, o reino Tangut foi completamente subjugado, com brutalidade exemplar, uma mensagem clara para quem pensasse em se rebelar. Antes de partir, Genghis escolheu seu terceiro filho, Ogedai, como sucessor. Conhecido por sua generosidade e habilidade em manter a união, Ogedai teve seu nome confirmado em 1229, num grande Kurultai, a tradicional Assembleia Mongol. Sob seu comando, o império não só sobreviveu, como continuou crescendo. As bases deixadas por Genghis eram firmes, e foram elas que sustentaram a maior expansão imperial da história. Um legado que não morre, o Império Mongol foi o maior império terrestre contínuo da história. O legado de Genghis Khan é tão imenso quanto controverso. Para muitos, seu nome é sinônimo de brutalidade e destruição. Mas ele também foi um unificador de povos, criador de um sistema legal robusto e defensor da tolerância religiosa. Na Mongólia, é lembrado como um herói nacional, símbolo de orgulho e identidade. Mas uma pergunta ainda ecoa pelos séculos. Onde está o túmulo de Genghis Khan? Ele pediu para ser enterrado em segredo absoluto. Nenhum monumento, nenhum marco, apenas o silêncio da estepe. Mas uma pergunta ainda ecoa pelos séculos. Onde está o túmulo de Genghis Khan? Ele pediu para ser enterrado em segredo absoluto, nenhum monumento, nenhum marco, apenas o silêncio da estepe.